Bom, a gente comentou sobre ele há pouco, ele é capa da última edição da nossa revista. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comentou a repercussão gerada pelas falas dele em entrevista publicada no último sábado pelo jornal Estado de São Paulo. Zema manteve o discurso em defesa de uma frente sul-sudeste e criticou o título da reportagem. Nós temos de lembrar que quem leu a minha matéria entendeu muito bem o que eu quis dizer. Está lá a minha matéria. Acho que nós tivemos uma manchete muito infeliz por parte do jornal. Da mesma maneira que outras regiões, nós queremos que os interesses de Minas, do Sudeste e do Sul sejam atendidos. Então, eu estou com a minha consciência limpa e gosto muito de trabalhar. E me parece que nós temos muita gente preocupada no Brasil em criar polêmica e em preocupar com a próxima eleição. Eu estou preocupado em realização. Aonde tem gestão, tem realização. Ao vivo de Brasília, nosso convidado de todas as sextas, seja muito bem-vindo, Alexandre Garcia. Fez bem Zema de comentar sobre a repercussão de sua fala. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ana, Silvio, Flávio. É muito compensador estar entre vocês. Bom, eu aplaudo o Zema, sem a menor dúvida. Ele não se assusta, não. E ele conhece muito bem que saiu aí nesses panfletos de diretório de partido político. Né? Fizeram as manchetes fingindo que nós todos somos imbecis, que não vimos um consórcio de 9 governadores, né, a pretexto de pandemia, ficar atuando em conjunto. Aliás, o Nordeste sempre teve mais elan que os estados do Sul e Sudeste no Congresso Nacional. Né? É uma reclamação de décadas em que os nordestinos se ligam mais para pedir as suas reivindicações. Se elas não chegam ao povo, aí é um problema do intermediário, né? Porque muitas vezes não chega. A água sai do São Francisco e cai dentro de um carro-pipa de novo, né? Essas coisas. Mas eu acho que ele não respondeu porque quis. Forçar uma resposta dele, por isso o Zema falou de novo, mostrou que não se assusta com manchete, como eu disse, manchete de panfleto de diretório político. Né? É um pessoal cuja ideologia, a natureza ideológica, é de um partido só, é de partido único, é de voz única. Não suporta o contraponto. Não suporta, como a gente viu nesses últimos anos, dois lados, que é um lado só, absoluto. O Estado e seu partido. É essa a natureza. Né? E quando o Bolsonaro, por exemplo, acordou a direita dormida, soprou as brasas e veio fogo, meu Deus, olha só, isso é polarização. Polarização, gente, a melhor coisa é o ponto e contraponto. É o elogio e a crítica, só assim a gente aprende, a gente vai para frente. Por isso eles estão assustados com Zema, com Tarcísio, né? Não querem adversário forte e já começam cedo, porque, claro que não é por acaso, é que a ideologia é a mesma, não precisa nem combinar, sai tudo igual. Né? Ideologia que vem lá dos bancos escolares e deságua nas redações. É isso que a gente está vendo. Ainda bem que esse mineirinho aí, esse Zema, não se assusta com manchetes nem com notícias. Não se assusta? Silvio Navarro, você que é da casa, mas bem-vindo à nossa roda. Poderia funcionar bem a frente sul-sudeste que Zema cita? E ainda distorceram o que disse o governador de Minas, inclusive insinuando que ele tem preconceito com o Nordeste, Silvio? O governador de Minas Gerais, por elegância, disse que a manchete foi infeliz. Eu diria que ela foi mal intencionada. Adriana, muito bom revê-la por aqui. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, Flávio, boa noite para quem fecha a semana conosco. Eu queria começar lendo a frase do governador Romeu Zema ao jornal Estado de São Paulo, publicada há uma semana. Aspas. Temos 256 deputados, metade da Câmara, 70% da economia, 56% da população do país. Não é pouco, né? Que cabe até a mineirice. Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos,
Nós queremos o que nunca tivemos, protagonismo político. E o governador detalha, ele diz do que se trata. Aspas outra vez. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. O que há de separatista nessas frases? Absolutamente nada. Como já dito aqui pelo Alexandre, em 2019, 9 estados do Nordeste do país, aliás, eles eram chefiados, governados pelos atuais ministros do governo Lula, Flávio Dino, Camilo Santana e principalmente Rui Costa, porque uma das sedes do consórcio do Nordeste é Salvador, a outra Brasília, escritórios abertos ainda hoje. Eles se juntaram para fazer política em bloco, compras em bloco e firmaram um consórcio. O que é um consórcio? Uma ferramenta jurídica, simples assim, uma espécie de uma sociedade amparada em uma lei, anotei aqui, 11.107 de 2005 e um decreto, 6.017 de 2007, para fazer política em bloco e pressionar Brasília pelo que eles chamam de convênio, dinheiro da União. Esse foi o consórcio permitido. Esse consórcio foi responsável durante a pandemia pelo gasto de 48 milhões na compra de 300 respiradores que nunca foram entregues de uma empresa que fabricava derivados de maconha. O nome era HempCare. Quando foi ouvido sobre essa compra, afinal de contas, o dinheiro sumiu e os respiradores nunca chegaram, Rui Costa, governador da Bahia, representante do consórcio, disse: eu não dominava a língua inglesa. O que aconteceu a partir daí? Absolutamente nada. Agora, os estados sulistas, o Cone Sul, o Sudeste e os estados do Sul, se juntam porque esses governadores foram eleitos por uma base conservadora, liberal, partidos que fazem oposição ao governo Lula na esfera federal. Este é o consórcio proibido. Quem proibiu? O consórcio da imprensa. O motivo, o Alexandre já explicou, é claro, são protagonistas da futura eleição que o consórcio da imprensa e o consórcio do Nordeste não querem ver nas urnas. Zema em destaque nos noticiários agora, um importante estado de Minas Gerais, Ana Paula Henkel. Ele foi colocado nessa situação, Ana, de ter que se justificar por algo que não pensa ou que não quis dizer. Um prazer estar de novo trabalhando com você. Boa tarde para você aí nos Estados Unidos, Ana. Boa noite para você aí no Brasil, Adriana. Que bom ter você aqui com a gente nessa sexta-feira, fechando essa semana. Boa noite para os meus queridos parceiros, Flávio, Silvio, Mestre, Alexandre Garcia. Muito boa noite para a nossa audiência maravilhosa, também fechando a semana aqui com a gente. Bom, Adriana, vou repetir uma frase que o Zema disse, né? Quem leu a matéria... E o problema é esse, infelizmente, além da distorção, o Silvio foi muito feliz, né, dizendo que o Zema foi educado, dizendo que a manchete tinha sido infeliz. Também acho, Silvio, ele foi muito educado, porque a manchete foi, de maneira maldosa, distorcida. Quem leu a matéria? Tanto que o próprio veículo tomou uma checagem do Twitter de usuários dizendo: a matéria não diz isso. E aí eles corrigiram o título da matéria, porque quem leu a matéria, e o Silvio leu aí a parte, não tem absolutamente nada de xenófobo, racista. Só que a gente sabe qual é a agenda, né? Nós estamos acostumados, passamos 4 anos no Brasil, 4 anos aqui nos Estados Unidos também, ouvindo que um presidente mais conservador, de direita, com pautas conservadoras, liberais, xenófobo, racista, homofóbico, aquela lista toda de istas e óbicos que estamos cansados, né, de ouvir. Então, qualquer um agora que se coloque como nome que defenda as pautas do espectro político-ideológico da direita no Brasil, vai ser atacado, como o presidente Bolsonaro foi,
de maneira até muito cruel, porque o presidente Bolsonaro não foi só atacado, ele foi desumanizado de uma maneira inacreditável também. E vai ser assim com o Zema, vai ser assim com o Tarcísio, vai ser assim com o Marcel Van Hatten, com o Nicolas, com o Gustavo Gayer, com a Bia Kicis, é assim com a Bia Kicis. Então, é normal, a agenda dessa gente é assim, é uma agenda vil ad hominem. Agora, quem não quer os interesses de suas próprias regiões, né, enaltecidos e colocados no debate público? Eu moro numa certa região e eu vou defender os interesses de outra região? Não faz o menor sentido isso, né? É uma discussão pertinente, até porque no Brasil a máquina pública federal ela é muito grande, o federalismo, né, o pacto federativo não é respeitado, não existe um federalismo como existe aqui nos Estados Unidos, com uma maior autonomia social, constitucional, fiscal dos estados, né? Cada estado aqui tem sua própria Constituição, que, claro, respeita a Constituição máxima americana. Mas por que no Brasil os estados que investem mais no livre mercado, na livre concorrência, atraem mais empresas, mais empreendedores e assim arrecadam mais? Por que esses estados vão bancar estados que são comandados por coronéis, por oligarcas, que amarram, acorrentam a população a programas sociais eternos, não dando a liberdade intelectual e financeira para essa população? É um debate justo, né? Mas a gente sabe muito bem que qualquer um que queira participar do debate intelectualmente honesto, trazendo pautas de liberdade e autonomia, seja para o indivíduo, para empresas ou para os estados, vai ser condenado e atacado ad hominem, como a esquerda sempre fez e sempre vai fazer. É essencial, não é, Flávio? Há uma perseguição aos apoiadores de Bolsonaro? Esse caso que a gente avalia agora de Zema é um exemplo? Boa noite, Adriana. Boa noite a toda a nossa audiência. Boa noite aqui, craque Ana Paula, meu amigo Silvio, grande mestre Alexandre. Sempre uma honra estar aqui no Oeste em tão boa companhia da nossa audiência. Claro que é uma perseguição midiática, judicial nas universidades, em todo o establishment, a gente sabe disso muito bem. Agora tem um componente adicional de crueldade aí. Sempre que alguém vai dizer alguma frase normal, uma frase completamente correta, gramaticalmente correta, logicamente correta, essa frase será espremida, retorcida, batida no liquidificador e colocada na mídia da pior forma possível. É exatamente o que está acontecendo agora com o Tarcísio e com o Zema. A gente viu isso acontecendo com o Bolsonaro no Brasil, vimos acontecendo com o Trump, vimos acontecendo até com George W. Bush, uma pessoa de quem eu detesto, na verdade, mas eu vi muita manipulação em relação a ele, isso é uma constante agora. Ora, o caso do Zema, em primeiro lugar, né, quando você fala em consórcio sul-sudeste, ele está dizendo um consórcio eleitoral. O que tem de mais nisso? Existe o consórcio do Nordeste, como já apontou muito bem o Silvio aí na capa da edição para os nossos assinantes, né? Sempre lembre-se de serem assinantes aqui da Revista Oeste. Ora, um consórcio eleitoral, no Brasil, ele levanta uma questão que, infelizmente, não foi levantada até hoje no Brasil. A nossa querida Ana Paula acabou de falar sobre a representatividade americana, nessa questão dos impostos. Os Estados Unidos da América foram fundados com o lema, né, No Taxation Without Representation. Né? Não pode haver impostos sem haver representação. Isso significava que eles estavam reclamando de estar em solo americano, todos os seus impostos estarem sendo pagos para a coroa inglesa, o dinheiro estava indo para lá e eles não ficavam com nada. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão ainda mais séria. Não é só o dinheiro, tá, que está saindo do sul e do sudeste indo para o nordeste, porque isso é uma coisa razoavelmente, com algumas aspas aqui, necessárias para ter alguma certa, vamos dizer, movimentação financeira integrada em todo o país. A grande questão, a meu ver, é o poder, porque a forma como a República Federativa do Brasil foi criada é uma forma para o político no Nordeste ter um imenso poder. Pode reparar como, e aliás, mais ainda no Norte, não é no Nordeste, mas ainda no Norte, onde a população é extremamente diminuta, nós temos senadores, sabe, mesmo número de senadores você tem em Rondônia, você tem aqui para São Paulo. Pode reparar como a maior parte
dos grandes políticos, dos grandes caciques do país, eles estão em estados extremamente pouco populosos, entendeu? Você nunca vai ver, por exemplo, um senador do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, colocando as cartas na nação. É sempre alguém do Amapá, sempre alguém do, sei lá, de Rondônia, como é o caso. Não tenho nada contra esses estados, tá vendo? A mídia já pode colocar essa frase fora de contexto, dar uma espremida ali e falar assim, tá vendo? Ele é contra o Amapá, ele é contra o Rondônia. Não, são simplesmente uma questão de falar quantos políticos representam um estado extremamente populoso e um estado nada populoso. É exatamente isso que o Zema está querendo dizer, falando assim, eu quero fazer uma frente sul-sudeste, ou seja, os estados populosos. Não são só os estados com dinheiro, são os estados populosos para ter uma representatividade adequada. Então, é por isso que se faz um consórcio, mas sempre tem aquela espremida e fala, se você tem uma frase minimamente de direita, vamos retorcer. Agora, se o Lula fala, sei lá, que vai resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha, aí tá tudo liberado para a imprensa.